Bom dia, eu me chamo Thaís, tenho 18 anos, sou moradora da Rocinha. Atualmente eu trabalho na área de promoção à saúde. Eu sou transista, uma pessoa que trança cabelo de outras pessoas. E vocês devem estar se perguntando o que é valor de cultura para uma menina de 18 anos. Meu primeiro contato com cultura, e mais diretamente com arte, foi entre os meus 11 e 12 anos, quando eu sofri alguns abusos por parte do meu padrasto. Eu escrevia tudo o que eu sentia, porque eu não confiava na minha mãe nem na minha avó para contar nada. Então, mesmo sem saber o que eu estava escrevendo ou entender a forma de organização das palavras e as rimas, que eu fazia, era como se a poesia tivesse um cuidado comigo como confidente. Era a única coisa que eu podia confiar para não trair minha confiança. Era a única coisa, o único artifício que eu tinha ali para mim, para cuidar de mim, sabe? Para ver uma troca. Nessa mesma época na escola, meu professor começou a introduzir uma estrutura do que seria uma poesia, porque a gente ia ter um sarau na escola. E ele deu um tema para esse sarau acontecer, que era amor. E a gente tinha que escrever poesias sobre. Eu escrevi uma poesia, ele super adorou, me elogiou muito, só que a minha poesia não passou. Eu não ganhei o concurso. E sobre as minhas poesias em relação ao abuso, ninguém nunca viu. Nesse mesmo momento, quando o professor disse para mim que as poesias faziam sentido e que ele tinha gostado do que eu tinha escrito, eu comecei a ler muito mais e a escrever muito mais. Minha mãe começou a me incentivar a entrar em projetos. Foi aí que eu entrei na Escola de Música da Rocinha. Eu fazia parte de um coral de funk. Dentro da escola de música, eu fui aprender sobre as localidades dentro da Rocinha. Eu fui entender quem eu era e onde eu estava localizada. Porque a gente tinha que se apresentar. E aí eu ia me movimentando dentro do território. Eu não tinha essa noção. Aí que eu fui aprender, poxa, aqui é o Valão, aqui é a Cidade Nova, aqui é a Rua 2. E aí eu fui começando a ter um pertencimento maior, estreitar a minha relação com o meu território. Eu fui aprender a partir da escola de música que eu era uma menina favelada. E essa noção eu nunca tinha tido antes. Dentro da Escola de Música da Rocinha, eu fui apresentada à Agência de Rede para a Juventude. A Agência de Rede nada mais é do que um projeto que potencializa jovens de territórios populares para que eles criem projetos para potencializar os seus territórios. Dentro da agência, no meu primeiro contato, que foi em 2015, eu comecei a entender que eu fazia parte do território de uma forma que eu podia influenciar em relação às coisas que podiam acontecer ali dentro. Eu comecei a fazer parte de uma forma mais ativa. Eu comecei a entender que, caramba, eu posso fazer algo que realmente pode mudar o meu território. Dentro da agência de redes, eu tive a primeira entrevista com uma mulher negra, que é a Sinara Rubia. Eu nunca tinha tido uma entrevista antes com uma pessoa negra, em todos os projetos que eu fiz parte. E pra mim aquilo foi, caramba, nossa, pareceu que um novo mundo se abriu, sabe? A partir daquele momento eu já entendi um pouco que eu era favelada, onde eu morava. Mas eu nunca tinha entendido, quem sou eu? E aí, com a Sinara, foi como se acendesse uma luz e começasse a iluminar todas as mulheres negras que tivessem passado pela minha vida. Nunca tinha visto minha mãe como uma mulher negra. Eu nunca identifiquei minha avó como uma mulher negra. Eu nunca tinha visto que a Jovelina Pérola Negra, que era a mulher que minha avó ouvia e ainda ouve todo sábado e todo domingo, é uma mulher negra. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha entendido isso. E naquela mesma época, eu ouvi falar da Lupita Nyong'o. Em 2014, ela tinha sido eleita a mulher mais bonita do mundo. Em 2015, foi o ano que eu conheci ela. E para além de ser só bonita, ela não era uma mulher bonita e negra. Ela era uma mulher bonita, negra, inteligente, uma boa atriz. Ela era além de só ser representatividade em relação à beleza. Ela tinha todo um conteúdo por trás de só a beleza. E aquilo para mim foi fazendo cada vez mais sentido. E eu comecei a ser uma mulher muito mais segura com os meus 15 anos. Estava na agência de rede para a juventude em 2015. Em 2017 eu voltei para um novo ciclo, que foi o Todo Jovem é Rio. O Todo Jovem é Rio foi criado basicamente pela percepção de desmonte dos espaços para falar sobre cultura e política dentro dos territórios populares.
A ideia principal que foi posta em prática era fazer com que 13 jovens se tornassem líderes de seus territórios. Eu mobilizei 160 jovens dentro da Rocinha. Eu mediei 8 casas dentro do meu território. Um território que há pouco tempo eu não tinha nem ideia de pertencimento, de entendimento de quem eu era lá dentro. E eu consegui fazer isso entre tiroteio, lágrima, riso, desespero. Caramba, eu tenho que mobilizar gente, tem que ter a comida aqui pro pessoal comer. A partir dali eu me vi como líder. Pra mim, a minha vida foi começar a fazer sentido a partir daquele momento. Quando eu terminei aquela casa, eu fiquei, caramba, as pessoas entenderam o que eu quis passar, sabe? É isso que eu quero. Daqui pra frente, eu quero continuar fazendo sentido para as pessoas que eu amo. Eu quero continuar em o máximo de projetos possíveis que potencializem o meu território. Vocês ainda devem estar se perguntando o que é valor de cultura para uma menina de 18 anos. Para mim tem a ver com cuidado. Desde o pior momento da minha vida, o cuidado que a poesia teve comigo e se tornar minha confidente, até hoje me tornar uma mulher tão segura. Obrigada. Eu sou Fernando Espanhol, tenho 26 anos, sou cria da favela do Fumacê, em Realengo, na Zona Oeste. É uma favela localizada entre a Avenida Brasil e a Estrada da Água Branca. O Fumacê é palco do primeiro grande sucesso da minha família, porque foi lá no Fumacê onde a minha avó conseguiu comprar sua primeira casa própria em 1989. Em 1992 eu nasci, porém o meu pai e minha mãe eram muito jovens na época, eles não tinham muita estrutura familiar, portanto eu fui criado pela minha avó. A minha avó, ela me criou como a maioria das vós criam um neto, né? Eu fui uma criança muito protegida. As minhas janelas, elas tinham grade. E graças a essas grades eu pude ter uma mínima relação com o território quando eu era criança. A minha avó dizia que o envolvimento com o território poderia me transformar em bandido. Então ela não deixava eu brincar lá fora com as outras crianças. A minha mãe também acreditava que a relação com o território poderia me transformar em bandido. E em 2003 ela emigrou para a Espanha e me levou para lá junto com ela. E na Espanha eu morei durante 8 anos. Naquela época, não passava pela minha cabeça me tornar artista, me tornar produtor cultural. Naquela época tinha um outro sonho que pulsava assim, muito forte no meu coração, que era ser jogador de futebol. E eu pude viver esse sonho em 2008, quando eu fui contratado para as divisões de base do maior clube da cidade de Cuenca, o UB Conquense. Foi uma etapa muito complicada na minha vida, porque foi quando eu comecei a ter responsabilidade em cima da minha família. Minha família acreditava que aquilo era uma grande oportunidade para que a gente mudasse o nosso patamar social. Eu também acreditava nisso, até eu conhecer a cultura urbana. E eu comecei a me interessar pelo breakdance. Comecei a treinar breakdance, frequentar lugares onde outros dançarinos frequentavam, até eu me tornar também um dançarino de break profissional. E com 17 anos, com o break, eu tive aquela mínima sensação de ter uma independência financeira. O breakdance, ele me apresentou também outros elementos da cultura hip-hop, como, por exemplo, o freestyle, que é fazer rima na hora. Eu participei uma vez de uma competição de freestyle regional lá em Cuenca, eu fui campeão dessa competição. O que fez com que eu ficasse popular na cidade, porque eu fui campeão de rimas na hora, rimando em um idioma que não era meu. Então eu quis aproveitar, né, aquela visibilidade que o campeonato me deu, e eu montei um grupo de rap chamado Mentes Falsas. O grupo não durou muito tempo, nós até fizemos alguns shows, mas na época eu estava completando 18 anos, e a minha mãe começou a me indagar um pouco sobre o meu futuro. E eu respeito muito minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho muito afeto, porque a minha mãe me criou sendo dançarina de pole dance na Espanha. Então eu entendia que todo o sacrifício que minha mãe fazia era por mim, era para que eu fosse uma pessoa melhor. Então em 2011 eu decidi voltar ao Brasil, ao Rio de Janeiro, ao Fumacê, com a intenção de estudar turismo. Eu acreditava que aquela minha vivência na Espanha poderia contribuir para potencializar o meu currículo aqui no Brasil. Casualmente, eu conheci umas oficinas de teatro gratuitas na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna, e foi lá onde me apresentaram a Agência de Redes para a Juventude, que era uma metodologia que incentivava jovens de origem popular a transformar sua ideia em projeto. Além de R$100 para que o jovem participasse, ela ainda dava R$10.000 para que o jovem transformasse a sua ideia em projeto. Foi na Agência de Redes para a Juventude que eu criei o meu primeiro projeto cultural aqui no Rio de Janeiro, que foi o grupo de funk e rap Descolados. O grupo Descolados foi o meu pontapé inicial para a cena cultural do Rio de Janeiro, foi quem me colocou nessa cena.
De 2012 a 2017, nós fizemos mais de 150 shows, fizemos uma turnê internacional em Paris, gravamos 2 curta-metragens e fizemos ações sociais lá no Fumacê em datas comemorativas, Dia das Crianças, Páscoa, Natal. Foi graças aos Descolados que eu vivi até hoje, em todo esse tempo de cultura, o momento mais marcante, mais significativo da minha carreira, que foi esse show no Circo Voador, no Eu Amo Baile Funk, onde nós fomos aplaudidos por 1.500 pessoas. Foi depois desses shows que eu passei a ser conhecido, o grupo também passou a ser conhecido. Esse show fez com que nós tivéssemos um leque maior de parceiros, né? A gente teve uma rede mais servida de parceiros. Atualmente, em 2018, os Descolados ele não existe mais, o grupo acabou, mas eu guardo com muito carinho o legado que esse grupo me deixou. É muito importante para mim o lugar onde esse grupo me trouxe. E eu me tornei aquele jovem que eu sonhei me tornar lá atrás, quando eu abandonei o gramado para ir para os palcos. Hoje eu sou ator, sou MC, sou produtor cultural e graças à cultura eu também consigo entender algo muito importante que eu não entendia quando eu era criança. Eu entendo aquele medo que minha avó sentia. Porque quando eu voltei ao Fumacê, os meus amigos que brincavam comigo do lado de fora da grade ou estavam mortos ou estavam presos. E o que eu vejo que me diferencia desses meus amigos é que eu tive acesso a coisas que eles não tiveram por vir da favela, principalmente a cultura. Então eu entendo que a minha avó e a minha mãe, sim, elas estavam certas, elas tinham razão. O território pode transformar a gente, mas a gente pode fazer com que essa transformação seja positiva a partir do momento que nós transformamos o território primeiro. E como diria Emicida, cerre os punhos, sorria e jamais volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. E desde que eu conheci a cultura urbana, eu nunca mais vi o Fumacê da mesma maneira. Hoje eu atuo lá na minha comunidade e o valor da cultura para mim é me ver hoje, um jovem de origem popular, negro, do Fumacê, mas com repertórios suficientes para transformar o meu território em um lugar melhor. Sou o que sou porque a cultura entrou na minha vida de alguma forma, né? E por conta dela eu fui estudar, né? Eu fiz faculdade de produção, porque isso tudo começou num grupo de teatro na Rocinha, na Via Sacra da Rocinha, para fazer um trabalho melhor, digno para a Rocinha e para a cidade, porque ele é patrimônio, né, do Rio. Então, por conta da cultura, eu fui me capacitar, eu fui estudar, eu tive que ler, eu tive que procurar ser uma pessoa melhor, porque os meus pais não tinham instrução. Me trouxe, acho que, mais vivência, me trouxe circulação, me trouxe um conhecimento maior com a cidade, um entrosamento maior com espaço, com coletivos, com outras pessoas. Eu me sinto mais pertencente a algo, assim, com mais significado. Eu acho que agora eu tenho um propósito, tipo isso. Quando um garoto não tem muita noção do que quer fazer, geralmente ele pensa nos astros, tipo, ou quero ser jogador de futebol, ou quero ser astronauta. Ultimamente as crianças não querem ser astronautas hoje em dia, querem ser Neymares. Mas buscam ser isso. Se você não tem uma perspectiva maior, você não vai a museus, você não vai a teatro, você não... abre a sua ampla visão, abre a sua visão em si, a ponto de você chegar lá e falar assim, poxa, já pensei em ser diretor. Eu sou uma mulher suburbana, eu nasci em Vaz Lobo, eu me desenvolvi entre o Lins e o Engenho de Dentro. Depois eu fui para Tijuca, onde eu cresci, e eu me desabrochei na Pavuna. Todas as mulheres da minha família me inspiram. As minhas avós, a minha mãe, a minha madrasta que me criou dos 5 aos 16, a minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova também. Eu lembro que quando eu era adolescente na escola, eu e minhas irmãs, nós éramos uma das poucas crianças negras. Éramos bolsistas, filhas da professora, nós tínhamos que ter bom comportamento e boas notas. E, além da pressão, tinha o racismo. Para dar conta disso tudo, eu escrevia. Eu escrevia e escondia as coisas que eu escrevia. E eu cantava no coral da escola. Olhando para trás hoje, nada disso dava muita conta. Dava muita solução de todo o estresse, né, de toda a pressão que eu sofria. Quando chegou no primeiro ano do ensino médio, virei para meu pai, virei para minha madrasta, falei que eu ia sair daquela escola.
Falei que eu ia parar de estudar ali e que eu ia fazer algo que fosse mérito meu. Então, eu estudei para concurso de escola técnica. Eu passei para a FAETEC. Além disso tudo, eu descobri a dança. Eu já não precisava mais ter aquela aluna nota 8, 9, e aí eu deixei a música se alojar no meu corpo. No meio desse rolê, eu conheci um cara com quem eu namorei. E ele era DJ, beatmaker, ele que fazia os tracks para as pessoas dançarem. Com isso, eu conheci a Lapa, a Febarge, o Baile Charme de Madureira. Eu conheci o movimento hip hop. E no meio disso tudo, eu passei para a Faculdade Federal. Fui estudar em Nilópolis, no Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Rio de Janeiro, que é o IFRJ. Estudando produção cultural, eu era a menina mais descolada, porque eu era a menina do hip hop. E durante esse momento da faculdade, eu e meu namorado, na época, a gente se reuniu com as pessoas do território e criou uma roda cultural, que era a Roda Cultural do Village, no pé do Complexo do Chapadão, na Pavuna. O evento era um pouco de colocar em prática tudo o que eu não estava vendo na faculdade de produção. Eram outros desafios. Mas isso tudo era uma experiência para mim. Eu era a única menina produtora daquela roda de rima, mas eu ficava insistindo para os meninos irem correr a cidade, conhecer os outros produtores de rodas de rima. Em 2014, a Agência de Redes ela chega no meu território. A agência é um programa que potencializa jovens de periferia. Eu me desenvolvi durante o ciclo da agência não como uma produtora, mas como uma jovem que estava sendo estimulada. Olhei para dentro de mim e dei conta que algumas coisas poderiam dar soluções para o projeto de vida que eu criei, que foi a Feira Crespa. A Feira Crespa é uma feira de valorização de cultura negra para mulheres de periferia. E a feira é atravessada por arte, debate, empreendedorismo. E também tem ações afirmativas que dão conta de vários processos de sofrimentos que eu vivi. Com a Feira Crespa, eu consegui construir diálogos e falar com as pessoas da cidade e do mundo. Em 2015, eu fui para a Tunísia, representando a Agência de Redes para a Juventude, junto com a feira, para o Fórum Mundial Social. E também fui para os Estados Unidos, para Stanford, para falar numa conferência de combate à violência a partir da arte e educação. Eu sempre falo da Pavuna, eu sou uma liderança da Pavuna, e tento propor um outro olhar para esse território, desconstruir esse olhar. Hoje eu tenho 29 anos, eu não canto nem danço mais, só que agora eu toco, porque eu sou a DJ Rainha Crespa. Eu tento, sempre que eu vou fazer um som, a minha meta é criar alegrias, divertimento para as pessoas. Como eu também sou produtora, os eventos que eu faço, as bandas que eu produzo, os grupos, têm sempre esse mesmo objetivo. Eu sou uma mulher que transita a cidade, eu sou líder da Pavuna, e eu tenho como valor da cultura para mim produzir soluções criativas para várias pessoas no mundo. Porque eu entendo que produzir soluções criativas, junto com as minhas questões de gênero que eu levo à frente e os meus irmãos ao meu lado, é o que dá sentido à cultura na minha vida. Eu nasci no Complexo do Alemão, vivi boa parte da minha infância na Vila Kennedy e depois eu me mudei para o Chapéu Mangueira. Quando eu me mudei para o Chapéu Mangueira, eu pensei que o destino tinha vacilado comigo, me trancafiando no alto de uma laje, quando na Vila Kennedy eu podia brincar à vontade pela rua. Mas olhando pelo ponto de vista de quem mora no alto de um morro, quem tem uma laje é um privilegiado. Porque a laje é um espaço onde a gente consegue sair daquele bem doméstico e a laje também traz aquela multifuncionalidade. Na minha casa, a laje é um salão de festa para grandes eventos da família, é uma sala de reunião para quando a gente precisa conversar, é um terreiro de umbanda na qual eu frequento. Era para onde eu fugia da minha mãe quando ela queria me bater. Foi palco também para grandes beijos à luz do luar. Mas eu só percebi o verdadeiro valor de uma laje no auge da minha adolescência. Eu e meus outros amigos feios começamos a construir eventos para tentar conhecer garotas. A nossa estratégia era juntar o máximo de gente num lugar para aumentar a probabilidade de a gente conseguir dar um beijo na boca. Ou talvez, quem sabe, encontrar o grande amor da nossa vida. O tempo foi passando, os eventos foram aumentando, os eventos já não cabiam mais em cima das lajes. E por esse motivo, a gente decidiu desbravar novos lugares para realizar os nossos eventos. E foi aí que o jogo virou. A gente foi fazer um LOL na praia.
A gente correu atrás de tudo. Bebida, gelo, bambu para fazer o cercadinho. Vendemos ingresso pra caramba, mobilizamos um monte de gente, som. E quando caiu a noite, que a fila começou a chegar no calçadão, tinha uma viatura que estava lá acompanhando toda a montagem do evento. E eles decidiram dizer pra gente que o evento não ia ser realizado porque a gente não tinha alvará. E foi nesse momento que aquele policial disse pra mim que aquilo tudo era papel de um produtor de eventos. E eu achava, como minha mãe dizia, que eu era só o cara das festinhas. Um poucos dias mais pra frente, eu tô subindo a ladeira lá do morro, aí eu vi um banner da Agência de Rede para a Juventude. Do lado tinha um amigo meu, Arthur, ele estava apresentando a ideia. Eu não entendi absolutamente nada do que ele falou, a única parte que eu percebi era a bolsa de R$100. Quando eu cheguei lá, eu vi que a parada na agência era a transformação de ideia em projeto. Lá, eu consegui perceber que eu poderia construir ferramentas para conseguir realizar os eventos nos espaços públicos da comunidade. E desde 2011, nós estamos lá, conservando a cultura local, valorizando a identidade do espaço e entretendo as pessoas e os moradores. Nós já realizamos mais de 70 eventos e muitos desses eventos com diversas edições. E o mais legal, 90% desses eventos foram sem recurso público ou privado. Nós estávamos lá lutando e resistindo com a cultura de forma independente, da mesma forma que nós fazíamos na época das resenhas das lajes. E é muito importante falar isso porque o produtor ele sempre está no papel do tarefeiro. Mas o produtor, na verdade, às vezes ele está desde a idealização até, às vezes, a prestação de conta. Ou seja, a produção cultural ela precisa deixar de ser um agente prestador de serviço e passar a ser uma linguagem de conservação de cultura. E para provar para vocês o quanto isso é importante, eu vou mostrar para vocês o evento mais sonhado por mim e por muitos moradores. Na década de 90, o Baile do Chapéu era um dos maiores entretenimentos da Zona Sul e um dos maiores bailes funk do Rio. Muitos MCs que estão cantando até hoje por aí passaram por lá. Só que em 1995, sem nenhum motivo plausível, o baile foi proibido. A Mané ficou 5 anos desenrolando para tentar retomar o baile para a comunidade. E até que a Secretaria de Cultura, junto com o edital dos bailes funks, deu o aval pra gente realizar o nosso baile. E junto com a equipe do Eu Amo Baile Funk, nós fizemos a primeira edição depois de 20 anos sem bailes. Eu vou falar pra vocês que no momento que o Nélio Espiga subiram no palco pra cantar o rap do festival, funkeiro, vocês são sempre sangue bom, vem pro baile cheio de disposição. E foi naquele momento que eu percebi que a conservação da cultura local estava sendo valorizada de fato. E que a retomada daquele evento para a comunidade era um marco histórico. Eu entendi também que eu estava mudando de patamar na realização dos eventos. Eu não estava mais fazendo resenha nas lajes. E foi também percebido o quanto era importante o valor para a identidade de um local. E o quanto era importante o valor de identidade para uma pessoa. Como eu disse lá no começo, né? Eu sou filho de Xangô. E eu só consigo vir falar isso aqui hoje porque a cultura, de alguma forma, conseguiu me encorajar para eu afirmar minha fé. Porque antes de eu ver a cultura como um meio profissional, eu tinha medo de ser excluído de círculos que eu achava importantes para mim. Só que pelas minhas andanças por novos territórios, eu entendi que eu precisava me afirmar. Porque a partir da minha afirmação, eu conseguiria lutar contra a intolerância e os preconceitos. E assim, gerar o valor que a minha cultura merece e respeitar as suas particularidades. Então, o valor da cultura para mim é a força que ela me traz, que me encoraja para eu moldar a minha identidade. Espero ter ajudado vocês de alguma forma e muito axé. Sem o jovem de periferia na cultura, a gente tem uma cultura elitista, muito elitizada, e que ela não vai chegar para eles se eles não estiverem produzindo, não de todas as formas. Porque assim, hoje tem jovens de comunidade, na minha comunidade, tem jovens que nunca entraram num museu. Mas isso é uma porta da cultura que não chega na comunidade, que a gente, que tem entendimento da cultura, tem que enfrentar. Quando a gente tem jovens produzindo cultura, quando a gente tem jovens em espaços como esse aqui, por exemplo, quando a gente tem a Elaine, a Thaís, o Dudu, que estavam aqui na frente, se o Dudu, que um jovem de periferia, não tivesse desbravado, talvez não tivesse voltado ao Baile do Chapéu. Meu nome é Ingrid, eu tenho 25 anos, sou psicóloga, me formei na UERJ, fui cotista
e eu sou da Cidade de Deus. Falar que eu sou da Cidade de Deus tem uma importância muito grande para mim, porque a conexão que eu sinto com aquele território é forte. Essa praça foi a praça onde eu cresci. Quando eu olho para essa imagem, eu penso naquela música do Rapa. Quem sabe o que acontece aqui dentro sou eu. E com certeza vocês também vão saber disso, porque só a gente que vive em favela sabe o que é ter que viver naquele lugar que passa por realidades que nenhum outro lugar passa. A gente que tem que ter jogo de cintura, a gente que tem que ter sagacidade. E, para mim, o valor da cultura se coloca nisso. Em criar locais em que a gente consiga ter essa conexão, em que a gente consiga se reconhecer no outro, porque sabe que ele passa pela mesma coisa que a gente passa. Teve uma fase da minha vida em que eu precisei me afastar muito do meu território. Quando eu cheguei mais ou menos na época da adolescência, os meus pais me prenderam um pouco. Eles tinham medo de criar uma filha mulher dentro daquele território, tinham medo das ofertas que poderiam aparecer e começaram a me prender e me cobrar muito o estudo. Eles queriam que um dia eu pudesse sair da Cidade de Deus e o estudo era o que ia me garantir isso. Passei para a FATEC, fui estudar o técnico de administração lá em São Cristóvão, no Adolfo Bloch. Não foram as matérias do técnico que me chamaram mais atenção, e sim as matérias de humanas, principalmente a matéria de artes, que foi onde eu conheci um cara por quem eu sou apaixonada até hoje, que é o Amedeo Modigliani. Modigliani é um pintor e um escultor italiano, produziu muito ali em Paris, na mesma época que Picasso. Ele vinha de uma vida um pouco mais dura. Ele escolheu viver de arte, mas ele não vivia bem, ele não conseguia mal pagar o aluguel dele. E eu me identifiquei com aquilo ali. Me identifiquei com a forma como ele usou a arte de uma forma política, em querer trabalhar com aquilo. Ao fato dele viver uma realidade que, mesmo que fosse longe da minha, a dificuldade era parecida. Também porque ele conseguia transformar tudo aquilo em arte. Os quadros dele refletiam isso. E aí eu fiquei apaixonada por ele, fiquei a maluca do Modigliani, a ponto de eu ficar juntando dinheiro durante um bom tempo para eu poder ir a Roma e ver o lugar onde ele vivia, poder conhecer o que ele conheceu. E eu consegui isso. Anos depois, já na faculdade, eu viajei para Roma, pude conhecer os lugares que ele andou e pude, inclusive, ter uma das experiências que foram as melhores, que eu acho que foi a melhor assim da minha vida, que foi quando eu fui numa exposição dele lá em Roma. E aí essa exposição foi um momento muito singular, porque eu pude conhecer outros artistas que eu não conhecia, eu pude ver os quadros que eu só via no meu caderninho em casa, mas principalmente porque ali eu consegui ter um encontro comigo mesma. Eu lembro que eu parei em um dos quadros que era o meu favorito, né, em que ele desenhou a Jeanne, pintou o olho dela. E eu fiquei pensando, né, quem era a Ingrid com 16, 17 anos, lá na FATEC, quando eu conheci o Modigliani, e quem eu era agora. E aí eu decidi que o que eu queria mesmo era continuar seguindo na área social e cultural. Porque eu não tinha sido técnico em administração que tinha mudado a minha trajetória. Não tinham sido os outros encontros. Foi um encontro com a arte. Foi ter tido aquilo ali que me fez repensar os meus caminhos. Eu voltei para o Brasil e aí eu comecei o estágio em um programa que tinha na Cidade de Deus. E nesse programa, o meu trabalho era exatamente mobilizar a juventude para que ela pudesse acessar equipamentos culturais. E aí que eu tive a ideia de começar com a Casa Dona Amélia. Essa casa, ela inicialmente era a casa dos meus avós, estava fechada desde a morte deles. Eu pedi para o meu pai licença, né? Perguntei para ele se eu podia usar o espaço, falei qual era o interesse. E hoje em dia, o espaço, ele é principalmente um local para a gente partilhar afeto. Usar da forma que a gente quiser, mas sempre para criar uma conexão e uma troca. A gente faz campeonato de futebol com as crianças para que elas possam aprender a usar o espaço público. E o espaço, ele está sendo apropriado. As pessoas estão reconhecendo aquele lugar como um lugar delas. Quando eu chego na Cidade de Deus e eu vejo esse movimento, eu sinto um sentimento de alegria e de gratidão muito grande. De gratidão principalmente por entender tudo que aquele território ali me ensinou. Por saber que ele me mostrou uma realidade de vida que eu não ia ter em outro lugar, mas que eu preciso ter a noção de que essa realidade existe. Gratidão por saber que eu tive aquilo ali, que eu pude ver que a vida às vezes não é fácil, mas que mesmo que a gente viva num território difícil, é um território potente e a gente é potente. E feliz por ver que a casa faz sentido. As pessoas querem aquele espaço e ela cumpre com o seu papel, que é de conseguir conectar pessoas e território de uma forma positiva. A cultura entrou na minha vida quando eu estava em crise de depressão, e eu resolvi fazer algo diferente. Peguei a minha bicicleta, fui pedalar pelo meu bairro, e ali eu conheci de fato o meu bairro,
entrei em contato com coisas culturalmente que no meu bairro antes eu não conhecia, como uma ONG chamada Era do Rádio. Comecei a conhecer a história de Sepetiba. A cultura me tirou de casa, porque antes eu estava muito oprimida dentro de casa. A cultura me deu essa possibilidade de conhecer o meu bairro e de sair de casa. Isso já é um ponto mega positivo na área da minha saúde, do transtorno que eu tenho. Meu nome é Lucas, sou conhecido como Urura, sou de Sepetiba e eu me considero um artista multimídia. O que seria um artista multimídia? Um artista multimídia é um artista que se utiliza de diversas mídias para se comunicar. Eu uso fotografia, eu utilizo vídeo, escultura, gravura, qualquer coisa que eu queira fazer relacionado à comunicação visual, eu utilizo. Desde moleque, eu sempre tive facilidade, vocação para as artes. E na escola, eu tinha muita dificuldade em algumas matérias. Eu sempre fui aquele aluno problema, aquele aluno que não prestava atenção, ficava desenhando, taxado de preguiçoso e tímido. Então, a arte ela sempre me serviu como comunicação, sempre foi minha companheira ali, dos sentimentos, a melhor maneira que eu me comunicava. E a minha escola começou com arte urbana. Acho que toda criança, ela nasce artista, escreve na parede, toda criança nasce artista urbano. Eu comecei na pichação, fui pego, muito novinho ainda, me levaram em casa, minha mãe me botou de castigo, tive que pintar um muro de volta, passei aquela vergonha. E aí ela me colocou numa aula de pintura. Então eu tive contato com as telas ali, a partir dos meus 13 anos de idade, começando a estudar pintura. Então essa pintura se chama A Bahia, e ela representa para mim a Bahia de Sepetiba. Eu, como morador de Sepetiba, tinha sempre que cruzar o Rio de Janeiro para chegar lá na outra ponta, para poder ou ir em algum museu quando era criança, Quinta da Boa Vista, aqueles passeios que a gente vai em excursão de escola, aquela viagem toda de trem, aquele sofrimento no transporte que é uma maravilha. O que me fez circular a cidade com vontade própria foi o skate. Eu conheci o skate a partir dos 13 anos de idade também, e fiquei fascinado, viciado no skate. E aí o skate me fez querer conhecer o Rio de Janeiro. Eu ia para todas as pistas de skate, comecei a querer competir, virei atleta, ganhei patrocínio, então todos os campeonatos eu ia, conheci diversas favelas, diversas facções, Zona Oeste, Zona Norte, Centro, Zona Sul. Conheci pessoas diferentes. E junto com o skate, eu conheci as artes visuais que vieram junto com esse esporte. E aí comecei a me interessar mais por esse lado das artes visuais do designer gráfico. Entrei na faculdade de design e aí logo me senti necessidade de ocupar os espaços públicos do meu território, porque o skate eu sempre tinha que ir para fora para competir, para andar. No meu bairro nunca tinha um evento, nunca tinha. Então eu comecei a produzir eventos culturais no meu bairro e depois eu sofri um acidente, fiquei 1 ano de cadeira de roda, Então eu fiquei 1 ano incluso em casa, desenhando, pensando no meu território, maquinando as ideias, e tive a ideia de criar uma marca chamada Awaken, uma marca de roupa. Comecei a vender desenhos meus em roupa. Logo começamos a produzir mais eventos no bairro, pela Zona Oeste. E paralelo a isso, a Emanuele Borba ganhou um edital do Ponto de Cultura, no Espaço Cultural Era do Rádio, e me convidou para coordenar e criar uma oficina de artes visuais em Sepetiba. Lá eu me uni com o Daniel, um grande amigo, e fomos fazer a primeira oficina de artes visuais em Sepetiba. No primeiro ano nós tivemos 60 inscritos. No segundo ano nós conhecemos a Agência de Rede para Juventudes, criamos uma estamparia, criamos uma marca chamada Sepetiba em Foco, valorizando a cultura e o território do bairro. Logo em seguida, o governo mudou, a gente ficou sem dinheiro, eu me vi simplesmente desempregado. Falei, meu Deus, o que eu vou ser? Eu só sei ser artista, tenho que aceitar que sou artista, porque sempre foi uma dificuldade para mim ser um artista periférico. Como que é um artista periférico? Como que eu vou me comportar num mercado onde a arte é sempre elitizada? Quais são os meus amigos que vão comprar minha arte? Qual é a minha rede de contatos, pessoas que podem consumir o meu trabalho? Então, eu me joguei nesse mundo artístico, que é praticamente uma loucura, e fui acreditando em mim, cara. Simplesmente produzindo, entendendo o que é ser um artista periférico.
né? E aí eu tive que aceitar que me comunicar e fazer o que eu amo era o meu caminho e que eu não deveria ter medo disso, né? Que eu sou uma pessoa, um ser individual com a minha personalidade, como todo mundo aqui tem uma personalidade própria. Então a gente, quando acredita naquilo que a gente faz e faz com vontade, com consciência, com inteligência, vai dar certo e a rede vai ampliar, as coisas vão acontecer. Hoje eu já fiz alguns trabalhos, já vendi algumas telas fora do país, dentro do país, fiz muitos amigos, conheci muitas pessoas e agora o valor da cultura para mim é simplesmente isso aqui, tá podendo trocar, tá podendo me comunicar, poder ver que cada pessoa aqui também pode se comunicar e ver que o elo da corrente vai se completando até que a engrenagem começa a rodar e o jovem de periferia assuma a posição que ele tem que assumir.